Beleza, galera? Conflitos na África. O primeiro conflito da África que a gente vai tratar aqui são os conflitos étnicos. Conflitos étnicos, né? O que vem a ser etnia, né? Etnia é o que veio substituir o termo raça, né? O termo étnico é o politicamente correto utilizado hoje em dia, né? E tem a ver com a cultura de cada povo. Então, um povo é determinado etnicamente de acordo com a sua cultura, com a sua história, né? Sua cultura abrange língua, às vezes religião, né? E às vezes esse conteúdo étnico é elemento do nacionalismo ou coisas assim, mas isso é um outro assunto, né? Quando a etnia se torna uma coisa mais politizada. Mas em termos culturais, né? A gente trata como etnia. Então, os primeiros conflitos que a gente vai abordar são justamente os conflitos étnicos, né? Na África. Perdoa os gritos aí, né? Que eu não posso controlar. Os vizinhos, né? Se exaltando. Mas beleza. Vamos aqui tratar do conflito em Ruanda, como um exemplo que a gente vai abordar. O conflito Ruanda tratado nesse livro aqui, de Philip Gourevitch, né? Gostaríamos de informar de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, né? Tema meio pesado, né? Um título bem pesado, né? Por quê? Porque em Ruanda, em 1994, em período que estava acontecendo a Copa do Mundo, né? Nos Estados Unidos, que o Brasil veio a conquistar o seu 4º campeonato mundial, ninguém olhava para Ruanda, né? Os Estados Unidos já tinham tido uma aventura perigosa lá na Somália, né? E então ninguém queria muito olhar para a África, mas na África estava acontecendo uma coisa terrível. A África, o Ruanda, é um pequeno país ali no centro da África, né? Perto de Uganda, um pouco abaixo do Congo. Esse país foi naquela partilha da África, lembra a partilha da África? Ela foi controlada pela Alemanha. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, a Alemanha perdeu as suas colônias, ela foi ficar também na mão dos belgas. Os belgas vieram a colonizar aquela região, controlar economicamente, explorar ela. A região tinha, como explica nesse livro aqui, ela era praticamente constituída de duas etnias, né? Tinha outras, mas as principais, Tutsi e Hutus. Os europeus que fizeram, né? Os europeus classificaram essas etnias como eles vão fazer em quase todos os países da África, de acordo com seus conceitos raciais. Naquela época, pensar em termos raciais era tido como ciências, né? Então essa é uma ciência que pensava que a espécie humana era subclassificada em raça e que algumas raças eram mais evoluídas e outras não. Fruto, né, do darwinismo social e até mesmo do pensamento de Darwin, né? Uma má interpretação do pensamento de Darwin quando ele fala em espécies, né, evoluídas, né, adaptadas, não quer dizer que uma é melhor do que a outra, mas é assim que eles vão entender no século XIX e vão trazer isso para a questão da raça. E vão dizer que algumas raças são superiores. Claro, o mais superior para eles, que estavam levando a civilização para a África, era o branco europeu. Os africanos eram considerados inferiores, principalmente os africanos da África Negra, né? Mas entre os africanos da África Negra, eles dividiam também alguns que podiam considerar superiores, outros inferiores. No livro ele relata um método de como eles normalmente costumavam utilizar classificar, né? Fazer essa classificação pelo tamanho do crânio, pela aparência, principalmente. Então aqueles que eram um pouco mais próximos do branco europeu, eles consideravam mais evoluídos, e os que não eram, menos evoluídos. Assim eles fizeram com os dois povos que eram majoritários em Ruanda, né? Consideravam os Tutsi mais evoluídos, colocaram os Tutsi para controlar os Hutus. E os Hutus menos evoluídos passaram a fazer os serviços braçais, né? Os serviços menos desejados. Quando os europeus saíram, né? Quando o país se tornou independente, né? Os belgas saíram, esse ressentimento, né, do povo Hutu se voltou, como não se podia se voltar contra os brancos europeus, se voltou contra aqueles que eram os queridinhos, né, que foram colocados de uma forma superior a eles pelos europeus, que são os Tutsis, né? Então os Hutus que eram dominados pelos Tutsis, passaram a ficar assim, um ressentimento que foi a base do genocídio que veio acontecer em 1994. Em 1994, depois de várias tentativas, isso
não foi só em 1994, ao longo da história de independência de Ruanda, houve esse conflito racial, mas em 1994 os Hutus vão promover uma propaganda em massa contra o povo Tutsi, depois do assassinato do presidente de Ruanda, que era Hutu, né? Depois desse assassinato, em 1994, os Hutus vão promover, né? Eles vão criar uma milícia, né? Vou botar um nome aqui embaixo, não vou tentar pronunciar, porque é um nome africano, de um dialeto de Ruanda, né? E eles promoveram essas milícias, né, com facões na mão, e começaram a promover a matança, né, a dizimação do povo Tutsi, que eles culpavam Tutsi de todos os males que os europeus tinham infringindo a eles, e então eles achavam que para ter um país, né, melhor tinham que eliminar uma outra raça. Isso não é novo, né? Isso não é novo na história. A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, o nazismo. A gente viu isso com a matança dos armênios, o genocídio dos armênios pelos turcos de Ataturk na década no final da Primeira Guerra Mundial, né? Os jovens turcos, né? O nacionalismo turco. E a gente vai ver isso em outras épocas, né, no mundo. Então, o nome disso é genocídio. Genocídio é a tentativa de massacrar, matar e eliminar uma outra raça, né? Uma outra etnia, né? Que é mais politicamente correto, uma outra etnia. Então esse livro aqui, ele relata essa história. Se vocês quiserem saber mais, não quiserem ler o livro, né? Podem assistir também um filme chamado Hotel Ruanda. Um excelente filme, vou deixar aqui para vocês o nome do filme. Também que aborda a questão de um outro filme também chamado Tiros em Ruanda, também, que é muito bom para compreender esse conflito aí. Valeu, pessoal? Então isso aí, Ruanda é um exemplo de conflito étnico que acontece hoje na África e que, como a gente viu, tem muito mesmo a dever à herança colonial. Não que as etnias não vivessem em conflito, como vivia na Europa também. A Europa não é um país, muitas das rivalidades entre povos europeus são rivalidades étnicas, né? Tá aí os Balcãs, né? Na Iugoslávia, em 1990, na década de 1990, né? A Iugoslávia se desmantelou em várias etnias que criaram novos países, como a Croácia, a Sérvia, né? Montenegro. Então isso não é uma coisa nova, mas o acirramento desse conflito foi com certeza devido à herança colonial.